o Moraes, o mundo inteiro contra ele, e ele acha que ele que tá certo, todo mundo tá na contramão. Quer dizer, é uma completa vergonha. Isso mostra como nós realmente estamos num estado de exceção. Isso não é justiça, isso não é democracia. Repito, isso é vingança, isso é usar a justiça como um instrumento político dos mais vulgares. E é isso que, lamentavelmente, o STF tem feito. Donald Trump executa o chefe de uma facção terrorista e assusta Lula. Não foi invasão, não foi os Estados Unidos passando por cima de ninguém, foi uma cooperação entre países soberanos. E é aqui que entra o Lula na história, e entra muito mal. Olha aí a pesquisa na tela, Max pediu, Edu, dá uma olhada aí, a pesquisa na tela, Lula é patrão? Tá lá o que aparece. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Trump confirma acordo de paz com o Irã. É isso mesmo. O presidente norte-americano critica antecessores e afirma que o Estreito de Hormuz será reaberto nesta segunda-feira 19. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou o acordo de paz com o Irã. O republicano falou sobre o acerto na noite deste domingo 14. Abre aspas. Este grande acordo trará paz e segurança para toda a região. Fecha aspas. Afirmou o chefe da Casa Branca em postagem na rede social Truth Social. Em sua postagem, Trump fez referência à data. De acordo com o presidente norte-americano, o dia também marcará a reabertura do Estreito de Hormuz, uma das principais rotas para o comércio mundial de petróleo. Com a abertura do estreito depois da assinatura do acordo na sexta-feira para fins de remoção de minas, o petróleo voltará a fluir em ambas as extremidades para a região e para o mundo, prometeu o republicano. Cazé TV confirma prisão de famoso humorista nos Estados Unidos. É isso mesmo. O influenciador e humorista Diogo Defante foi preso por policiais nos Estados Unidos após uma abordagem durante a cobertura da Copa do Mundo. A informação foi confirmada ao vivo na Cazé TV. Segundo informações divulgadas até o momento, Defante teria feito uma brincadeira com agentes de segurança e acabou sendo levado pelos policiais. A humilhação internacional do STF e a patética nota do ministro do Edson Fachin. Depois da vergonha pública passada por Alexandre de Moraes com a negação da extradição de Zambelli lá da Itália, o Fachin, como a gente já comentou aqui no canal, fez uma nota ridícula e inclusive uma nota em que ele foi forçado a escrever porque o tom não é dele e os bastidores dão conta de que quem escreveu essa nota foi a banda podre do STF. E essa banda deixou claro que o STF vai retalhar a justiça italiana, retalhar a nação italiana. E a notícia que a gente tem agora de bastidor é que estão querendo negar extradição a 5 italianos por uma espécie de retaliação que aqui no Brasil está se chamando de reciprocidade. Reciprocidade no direito internacional significa se um país faz algo contra a gente pode fazer algo contra aquele país. O problema é que aqui quem faz algo contra a gente é o próprio STF, não é a justiça italiana. Quem está fazendo algo contra o brasileiro é o STF. A justiça italiana está fazendo algo a favor do brasileiro, impedindo que o STF daqui simplesmente persiga os seus cidadãos. E aí, em reciprocidade, a gente vai fazer o quê? A gente vai negar a extradição de bandidos italianos, então a gente vai ficar com os bandidos italianos e as pessoas na Itália de bem ficam lá dentro. Quer dizer, os italianos ficam com as pessoas de bem que o STF persegue e a gente nega a extradição de bandido para a Itália. Essa é a reciprocidade. Isso não é reciprocidade coisa nenhuma. Isso se chama máfia. Isso se chama uma postura antidemocrática. Isso se chama vingança, isso se chama tudo menos democracia. Uma vergonha a postura do STF em relação a Carla Zambelli, mas é pior ainda a reação dos ministros do STF, ou de uma ala de ministros do STF, pressionando o Fachin, mostrando que o Fachin não tem força nenhuma dentro da corte. E isso está agora cada vez mais claro. Nem será a primeira vez
se houver essa negativa de extradição de bandidos italianos para a Itália, porque nós já fizemos isso em outras ocasiões. Lembra-se de que houve um búlgaro acusado de tráfico de drogas pela Espanha e nós aqui tivemos o Moraes soltando esse búlgaro com drogas por reciprocidade, depois que a Espanha negou também a extradição de, salvo engano, à época, o Oswaldo Eustáquio. Já aconteceu com o Oswaldo Eustáquio, já aconteceu a negativa com Alan dos Santos nos Estados Unidos, já aconteceu com a Zambelli. Quer dizer, o mundo inteiro está contra as decisões do STF e o STF acha que o mundo é que está errado. Parece a história lá do português, né, que estava na contramão e virou e falou: Maria, tá todo mundo na contramão, ele só é que estava certo, achava ele. E aqui o Moraes, o mundo inteiro contra ele e ele acha que ele que está certo. Todo mundo está na contramão. Quer dizer, é uma completa vergonha. Isso mostra como nós realmente estamos num estado de exceção. Isso não é justiça, isso não é democracia. Repito, isso é vingança, isso é usar a justiça como um instrumento político dos mais vulgares. E é isso que, lamentavelmente, o STF tem feito, e essa banda podre de ministros do STF que conseguem pressionar a presidência do Fachin para que faça a sua própria vontade, para que use o STF como um instrumento político de vingança contra todo mundo que faz qualquer tipo de enfrentamento à corte, mostra como o Fachin é fraco, como essa ala podre do STF é forte e como nós não temos justiça no Brasil. Se a Suprema Corte está dessa forma, imagina o resto. Se isso eles chamam de democracia, imagina o que eles chamariam de ditadura. Meus caros, olha, o mundo está vendo o que está acontecendo aqui. Pode parecer um alento, pode parecer uma esperança ingênua da minha parte, mas se lá de fora começam a ver o que acontece aqui, talvez a gente tenha mais chance do que qualquer outro momento do país, porque a chance pode vir de fora para dentro. Lá, os holofotes de fora podem nos iluminar mais do que os holofotes da imprensa brasileira. A vergonha internacional talvez chame mais a atenção de uma certa imprensa conivente aqui dentro do Brasil com o STF do que os holofotes aqui de dentro, que muitas vezes não aparecem, não vêm ou aparecem apenas quando interessa. Deixe o seu comentário e a gente vai seguir esperto. Donald Trump executa o chefe de uma facção terrorista e assusta Lula. Eu vou te mostrar agora imagens impressionantes de um ataque feito pelos Estados Unidos por ordem de Donald Trump contra a facção Tren de Aragua da Venezuela, considerada organização terrorista pelos Estados Unidos, assim como agora o PCC e o CV. E logo depois eu vou te explicar o que esse ataque tem a ver com o Brasil. Vamos ler então o que publicou o perfil Hoje no Mundo Militar lá no X e assiste comigo aqui em seguida ao vídeo. Disse o perfil: ataque dos Estados Unidos na Venezuela que eliminou Ninho Guerreiro, líder do Tren de Aragua. Assim como os grupos brasileiros CV e PCC, o Tren de Aragua também foi classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos. Esse ataque foi em coordenação com a Venezuela e decorreu em uma região relativamente próxima à fronteira brasileira. Vocês viram aí, pessoal, o ataque? Eliminando aí um líder do Tren de Aragua, de uma organização terrorista. Vou deixar rodando aí para você ver com calma. E agora, vamos ver o que disse o Trump sobre isso aqui, ó. Donald Trump: sob as minhas ordens, o Comando Sul dos Estados Unidos realizou um ataque rápido e letal com armas de fogo para executar com sucesso Ninho Guerreiro, o infame líder do Tren de Aragua, uma das organizações terroristas mais sanguinárias do planeta. Para você entender, gente, o Tren de Aragua ele é uma facção que cresceu dentro de presídios da Venezuela e se espalhou pela América Latina com tráfico de drogas, tráfico de pessoas e extorsão. Um histórico muito parecido aí com o do PCC, do Comando Vermelho, que também começaram a crescer em presídios. O Ninho Guerreiro era o chefe, com até 5 milhões de dólares de recompensa pela cabeça dele. Os americanos eles foram lá e eliminaram. E olha o que o Trump falou aqui na sequência. Essa ação foi coordenada ali perto com os nossos amigos da Venezuela, com quem estamos trabalhando muito bem. Repara aqui, ó. O próprio Trump ele disse que ele agiu junto com a Venezuela. Não foi invasão, não foi os Estados Unidos passando por cima de ninguém, foi uma cooperação entre países soberanos. E é aqui que entra o Lula na história, e entra muito mal. O governo Lula ele é contra classificar as nossas facções PCC e CV como organizações terroristas. E aí ficou de cabelo em pé quando os americanos fizeram isso, gritando risco à soberania. Esse ataque ao Tren de Aragua é uma amostra do que acontece quando se trata a facção como que ela é.
E o Lula, em vez de ficar tranquilo, ele se assusta. Porque o Lula sabe que no dia que o Trump ligar para ele pedindo cooperação para fazer isso aqui com o PCC e CV, Lula vai ficar numa sinuca de bico gigante. Se ele aceitar, ele mostra que ele é um hipócrita que não sustentou a própria narrativa. Se ele negar, ele vai parecer mais uma vez um presidente defendendo organizações terroristas em vez de cooperar com os Estados Unidos para combater essas facções. Não tem como Lula vencer. Se até a Venezuela ela coopera com o Trump contra as facções, por que o Lula não pode fazer o mesmo contra a PCC e Comando Vermelho que dominam territórios, que aterrorizam os brasileiros todo santo dia? Quando eu era procurador, eu vi de perto que o crime grande ele é transnacional. Ele opera de um país para o outro, ele comanda o terror em outro, ele só cai com inteligência, com força, com cooperação entre as nações, porque o crime organizado ele não respeita fronteiras. O caminho está na cara, mas o governo do Lula faz o oposto. Briga com a classificação de terrorista, posa de vítima nos Estados Unidos e deixa o crime crescer. Cooperar para esmagar a facção não é submissão a ninguém, é defender o povo brasileiro, que é a primeira obrigação de um presidente da República. O medo do Lula não é perder soberania, é de enfrentar um crime que o próprio governo dele prefere relativizar a combater. É escolha de lado. Na minha pré-candidatura ao Senado aqui no Paraná, eu apresentei 10 medidas para o Senado para combater os abusos do Supremo, para fortalecer a nossa segurança pública e para combater a corrupção. E a medida 6, ela fala exatamente do que nós estamos discutindo aqui nessa análise. A defesa da vida e a proteção do policial que combate o crime. Se um policial dá de cara ali com membros do CV, do PCC fortemente armados em uma favela, ele não pode hoje ter a iniciativa do primeiro tiro, sob pena dele ser punido por praticar homicídio, processado criminalmente, expulso da corporação. A lei exige do policial, no calor ali do confronto, uma frieza de cálculo, gente, que nenhum ser humano, diante de uma ameaça letal iminente, consegue ter, decidindo ali em uma fração de segundo. Se ele hesita, ele morre. Se ele age, ele vai virar réu, vai ser processado criminalmente. Por isso que eu propus na medida 6, é só você entrar aqui no meu site, entrar aqui para conhecer as 10 medidas para o Senado. Você entra aqui, você vai conferir cada uma delas. Por isso que eu propus nessa medida 6 o reconhecimento do que a gente chama tecnicamente de excesso excusável por medo, surpresa, perturbação emocional, como tem nos códigos alemão e português. É uma regra própria da legítima defesa em conflito armado contra facções para proteger o policial. Não dá uma licença para matar, nada disso, mas simplesmente protege o policial que está numa situação muito difícil de enfrentar o crime organizado, bandidos fortemente armados com fuzis. Ainda traz essa medida 6 a proibição de uma prisão em flagrante do policial quando está presente essa excludente, essa proteção jurídica, sem prejuízo, é claro, de uma investigação completa. E, mais, prevê uma defesa técnica, advogado custeado pela corporação e uma cela separada em caso de prisão do policial, dado aí o risco de um policial ser retalhado dentro de uma penitenciária. Se você também se importa como eu com o policial que arrisca a vida para proteger você e a mim, se você apoia medidas como essa para dar uma proteção maior para o policial que vai enfrentar o crime organizado em nosso nome, entra agora no meu site www.deltandalenhol.com.br e assine as 10 medidas para o Senado. Tem uma série de outras medidas boas, você vai amar. É tudo aquilo que eu tenho certeza que você acredita, que eu acredito que precisa ser feito e que não foi feito até hoje no Brasil. E deixa eu deixar uma pergunta para você. Você acha que o Lula ele vai cooperar contra as facções no Brasil ou ele vai continuar protegendo o crime organizado? Conta para mim nos comentários. Desmontar a bomba do Intercept. Né? Deixamos isso muito claro aqui. Agora nós temos uma situação que é a batalha das redes sociais. E eu vou te mostrar primeiro o time de Lula para a disputa da eleição. Para quem tem um pouco mais de idade, vai se lembrar do desenho Corrida Maluca, né? E no Corrida Maluca tinha lá um carro que era da Quadrilha de Morte. Lembra da Quadrilha de Morte? Nós vamos assistir agora, é certo que eles protegiam a Penélope Charmosa, tinha todo... Né, era uma brincadeira, tinha, mas ao mesmo tempo tinha o Dick Vigarista. Aí eu atribuo mais ao Lula, né? O Dick Vigarista, a Janja pode ser o Mutley, qualquer coisa do tipo, né? Mas a Quadrilha de Morte, você vai assistir agora. Olha quem anda com Lula, é importante, e prestem atenção na fala da Quadrilha de Morte. O que eles estão propondo
como eles defendem, qual será o discurso, porque o que nós vamos agora, a partir de agora, começar a acompanhar nos tais dos influenciadores pagos com o nosso dinheiro via Secom, via fundão eleitoral. Você vai começar a perceber que discurso alinhado com o que você vai assistir agora é discurso patrocinado. E eu preciso dividir contigo. Você também está fazendo parte agora desse esquadrão antibombas, amigo. Porque isso vai rodar, a gente vai ter que se defender, a gente vai ter que estar preparado, entendendo como inimigo, e eu considero assim, não tenho nenhum problema. Porque vocês acham que eles me classificam como? Como eles estão se posicionando agora diante do crescimento do Flávio e diante do que as pesquisas ainda não querem mostrar. Atenção, a quadrilha de morte está no ar. Então, politicamente, nós estamos na ofensiva e temos que continuar na ofensiva até o dia da reeleição do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso adversário, aliás, não tem biografia, tem ficha corrida. O nosso adversário tem uma capivara que começa a ficar exposta para o povo brasileiro. E nós vamos reeleger o presidente Lula, porque como o Guilherme já colocou aqui, o outro candidato não tem biografia, tem capivara. Não é possível que o Brasil vai deixar uma pessoa com esse histórico ocupar a presidência da República. Não é possível que o Brasil vai deixar alguém que tenha relações intrínsecas com a milícia. Mas a gente não consegue fazer aquilo que é essencial na comunicação, que é a repetição da mesma mensagem. A segunda questão, a gente precisa desconstruir o outro lado. E eles perderam algumas bandeiras em cima das quais eles se elegeram em 2018. Honestidade. Acabou, gente. A corrupção, o carimbo agora é deles. Eles não têm como acusar a esquerda brasileira. O carimbo é deles. Basta multiplicar esse escândalo do Vorcário, esses dados, e mostrar como eles se utilizam da aliança, não só com o crime organizado, mas com a grande fraude do sistema financeiro. O sistema já escolheu um candidato e esse não é Lula. A segunda bandeira que eles perderam é do patriotismo. Eles se ajoelham para o governo norte-americano. E nós precisamos dizer em alto e bom som, diferente deles, que nós não somos mais quintal de absolutamente ninguém. E acho que nós temos que começar a fazer esses porta-vozes com essa camisa. Todo mundo de verde e amarelo. Estou me lixando de falar que baixa o nível. Eu sei o que está em jogo. Eu sei que o que está em jogo é a democracia desse país. E para salvar a democracia nesse país, antes eu dizia que valia quase tudo. Eu mudei o meu discurso nesses 4 anos. Hoje, para mim, vale tudo para salvar a democracia desse país. E o Henrique Fontana vai preparar uma cachaçinha que eu vou ficar bem bêbado, quando o Lula ganhar a eleição. É assim que os caras vão disputar a eleição. É a quadrilha de morte. Aliás, eu quero fazer aqui uma distinção. Eu gostava muito da quadrilha de morte do desenho, que protegia a Penélope Charmosa. Adorava, né? Agora, essa quadrilha de morte, Lindbergh Farias, falando que a esquerda tem que ficar na ofensiva. Guilherme Boulos dizendo que o adversário tem ficha corrida e capivara. Érica Hilton falando sobre o adversário que tem ficha corrida, capivara e a relação intrínseca com a milícia. Jandira Fegari falando que a esquerda tem que repetir a mesma mensagem, que a direita perdeu o que a elegeu em 2018, que foi a honestidade. Gostei dessa distinção que ela faz, porque se a esquerda perdeu, elegemos a honestidade e derrotamos a bandidagem, então, em 2018, né? Perdemos o patriotismo e que a camisa verde e amarela eles devem usar agora a todo tempo. Janones, esse lixo de ser humano, né, diz que em alguma... essa é a quadrilha de morte. Pô, aí sim, Edson. Essa tem saudade. E hoje vale tudo. O Janones deixa claro, hoje vale tudo. E o Pedro falando sobre tomar pinga, fica bêbado depois da vitória de Lula. Max, Edu, eu faço questão de colocar essas bombas para a gente desarmar, porque os discursos partirão daí. O verde e amarelo, não são mais honestos, temos que explorar a questão do Vorcário, partirão daí as falas patrocinadas com o nosso dinheiro e os influenciadores vão replicar a partir dessas orientações, Max. Pois é, Pitolio, o bom, né, é que a gente vê a quantidade de loucura que foi dita nesse vídeo e como que eles estão distantes da realidade do povo brasileiro. Isso é ótimo. Tá, isso é ótimo, acho que
Tomara que eles continuem assim, né, errando muito e bem longe do verdadeiro sentimento do povo brasileiro. Eles querem convencer, então, as pessoas de que a pauta da honestidade será levada pelo Lula? Será levada pelo PT? Pelo mesmo partido, pelo mesmo político que foram ali os responsáveis pelas maiores corrupções, o maior esquema de corrupção da história humana. Entrou aí para o recorde, eles não queriam tanto entrar para o Guinness, pois é, eles entraram como aqueles que fizeram o maior esquema de corrupção em um país na história. A gente está falando aí de mensalão, estamos falando de petrolão, a gente tem as fraudes, né? Toda a corrupção que aconteceu no Correio, nas estatais, ou seja, você pode escolher, você joga para o alto, né? Pega ali, você escolhe o esquema de corrupção que envolva Lula e o PT. Então, essas pessoas é que vão falar de honestidade, e veja, o que ela cita sobre exemplo de falta de honestidade da direita? Vorcaro? Ué, mas não é o Vorcaro que falou que pagou 30 milhões de dólares numa conta secreta no exterior para Alcolumbre? Alcolumbre não é de direita. Não foi ele também que falou de Jacques Wagner? Do Credit Sexta, que inclusive foi o que ajudou o crescimento, né, o início desse crescimento, desse sucesso meteórico do Banco Master? Ou o Rui Costa? E da onde são essas pessoas? Você tem líder, Jacques Wagner, líder do governo do PT, Rui Costa, que já foi ministro do PT, ou seja, é absurdo tudo que eles estão falando ali. É óbvio que para uma bolha, para a bolha da militância, esse tipo de narrativa pega, mas para o povo de verdade, para as pessoas comuns, todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Inclusive o Google, sabia, Pitoli? Se você escrever no Google assim, Lula é patrão, aí o Google diz, você quis dizer Lula é ladrão? Aí, verdade? Não sei se mudou, mas uns dias eu testei e funcionou. Se você escrever no Google assim, Lula é patrão, ele diz, você quis dizer Lula é ladrão? Tem um Brasil fazendo isso agora, Max. Eu já vou fazer já. Vê se ainda está funcionando. Alguns dias atrás deu certo comigo. Mas, então, assim, é ótimo que eles estejam no mundo de Nárnia, né? Que eles estejam aí no mundo da fantasia, no mundo do PT, porque eles estão longe da população. Já tem tempo que a esquerda está... Max, você quis dizer Lula é ladrão. O Edson também deu certo lá. Meu Deus. Até o Google sabe. Até o Google, Pitoli. Eles aqui não sabem. Essa eu não tinha testado. Eu coloquei Lula é patrão e ainda meti um ponto final para não deixar nem aberto. Lula é patrão, ponto. Aí, em vermelho, você quis dizer, 2 pontos, em azul, Lula é, em itálico, ladrão, ponto. Até o Google sabe, todo mundo sabe. A esquerda ela pode querer negar, ela pode tentar, né, ficar negando os fatos. O Lula é um condenado em 3 instâncias. O Lula não foi inocentado, gente. Isso é muito importante. A gente tem que continuar falando sobre isso. O histórico do PT. E se você não quiser ir tão longe... Max, desculpa. Primeira matéria que aparece na sequência, que agora eu estou fuçando, né? Primeira matéria que aparece na sequência é do O Globo. Lula era o comandante máximo da organização criminosa. O Globo. Parece que eles esqueceram, né? O Globo. Parece que o Globo esqueceu disso. Hoje em dia o Globo não fala mais isso. Hoje em dia a gente lembra do William Bonner dizendo que o Lula não deve nada à justiça. Outra mídia que se afastou do povo brasileiro. Por que a Auriverde é campeã de audiência? Por que a Auriverde cresce tanto? Porque a gente está falando aquilo que as pessoas estão vendo. A gente está falando aquilo que as pessoas pensam. A esquerda, gente, ela está em outro mundo. Eles estão querendo levar o Brasil para outro lado. Eles não querem o Brasil que você quer.
Eles não querem o Brasil que vai fazer a sua família prosperar, que vai fazer, né, a sua família ficar mais unida, mais feliz. Não. Eles querem o Brasil virando como uma China, como uma Coreia do Norte, como uma Cuba. É isso que eles querem. Só que eles têm que fingir. E aí você vê a Jandira Fegali falando de soberania. Soberania? Mas ora, mas não é o PT que está entregando o Brasil para a China? O que nós queremos com os Estados Unidos são acordos para melhorar a prosperidade do país, para melhorar a prosperidade de todo brasileiro. É só você ver agora, sabe que o Elon Musk virou trilionário, mas a notícia não é só essa. 4.000 funcionários da empresa do Elon Musk hoje se tornaram milionários em dólares. Em dólares. Então, isso é geração de riqueza. Isso é uma coisa que a esquerda não quer no Brasil. A esquerda não quer que você tenha uma empresa, que você prospere, que o seu negócio prospere. A esquerda não quer isso. Ela quer sugar qualquer coisa que você produza de você. É só olhar os impostos, é só olhar o escândalo do INSS, que tem a ver com o filho do Lula, gente. Então, é totalmente absurdo. Eles estão vivendo num mundo da fantasia e eles agora querem investir em propaganda para convencer o máximo de trouxas que eles puderem de que eles estão certos, de que eles estão, né, falando a verdade. Só que a gente sabe que a realidade é completamente distinta, Pitoli. Olha aí a pesquisa na tela. Max pediu, Edu, dá uma olhada aí. A pesquisa na tela. Lula é patrão? Tá lá o que aparece. Né? Tá lá o que aparece. Aí tem uma fala do Wikipedia e na sequência o Globo, né, dizendo que Lula era o comandante máximo de uma organização criminosa. Tá ali, ó. Já aparece. Certo? Isso aí é o Google. Google, né? É o que a gente acha e o que o Google também acha. Quando você coloca Lula é patrão, aparece assim, Lula é ladrão. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!